11h15 é aquele momento do nosso texto áureo, momento da palavra de Deus, momento de reflexão, momento de aprender mais um pouquinho da palavra. E hoje o Senhor nos leva para algo muito interessante, muito já pregado, claro, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. Efésios capítulo 5, versículos 18 ao 21 diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia. Essa passagem fala algo muito interessante e já coloquei intitulado aqui no meu texto, onde fiz umas referências para a composição da palavra, a plenitude do Espírito Santo. A plenitude. Estou escrevendo aqui no meu Instagram. Depois já vai estar disposto aí no Instagram da Rádio Tamandaré. Você vai acompanhar essa mensagem, compartilhar com seus irmãos. A plenitude do Espírito Santo. Tá? Aí a gente fixa para você aí decorar qual é a mensagem. O Espírito Santo em nós é algo muito tremendo, porque todos nós cristãos devemos ser cheios do Espírito Santo. Qualquer coisa menos que isso é uma parte do plano de Deus para a nossa vida. Disse o Billy Graham. É necessário que todo cristão seja cheio do Espírito Santo. Portanto, metade, uma parte, não serve. Tem que ser cheio. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é controlado ou dominado pela presença e pelo poder do Espírito Santo. Uma pessoa embriagada está controlada pelo álcool. Devemos nos embriagar, sim, mas do Espírito Santo. Quando não estamos cheios do Espírito Santo, o que é que acontece? Os dons que nós recebemos, eles não são usados. Perdemos o ardor evangelístico, não queremos pregar. Nós temos uma vida devocional irregular, não queremos ler a Bíblia, não queremos parar, não queremos conversar com Deus. O pecado não é levado a sério, a pessoa acha que qualquer coisa está bom, que tanta gente erra, porque eu não posso errar. Então a nossa vida ela é um sobe e desce. Ela tem situações onde nós vamos estar em cima, outra hora vamos estar embaixo. E não é fácil. Então, todo cristão que não é cheio do Espírito Santo, ele basicamente está incompleto. Ser cheio é uma ordem, né? Logo, se não estamos cheios, estamos em pecado. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Na língua grega, o imperativo enchei-vos, usado por Paulo, por ser assim traduzido, encham-se, continuem se enchendo do Espírito Santo, ou estejam sendo cheios, não é? É como um tanque que está sempre abastecido, sempre está transbordando, não é? Normalmente está algumas referências sobre isso, usando alguns exemplos quanto à manifestação do Espírito Santo de Deus, e a palavra ensina para a gente nos render a Ele. Estar na plenitude do Espírito Santo é estar cheio dele. Ser cheio é o estado do crente. Então não adianta você querer estar cheio de outra coisa, porque não vai agradar a Deus. Parece-nos até que João Batista, Paulo, sempre estiveram cheios do Espírito Santo, porque isso é um estado contínuo.
Ficar cheio é uma capacitação, né? É algo particular entre Deus e a pessoa, é algo necessário para que tenhamos intimidade. Estar cheios do Espírito Santo nos impede de estar fora dos seus propósitos. Deus, ele nos dá força do Espírito Santo na proporção das tarefas que ele nos confia. Quando vai louvar, o Senhor nos enche para que o louvor saia cheio da unção. Quando a gente vai pregar, a palavra sai com conteúdo. Para estar cheio do Espírito Santo é necessário ter um propósito. E tem que estar cheios com um propósito. Deus é Deus de propósitos. Então, quando você coloca no seu coração um propósito de estar cheio do Espírito Santo, ele está mostrando que isso é muito importante. Você está predefinindo a sua situação de estar cheio. Muitas pessoas querem até ser cheias do Espírito Santo, mas por motivos errados. Eles querem ser cheios para profetizar, querem ser cheios para que sejam reconhecidos. Eles querem ser cheios do Espírito Santo para que ele seja convidado, para que ele seja, que o seu próprio interesse chegue a algum rumo, uma autoglorificação. Ele quer ser cheio do Espírito Santo para ter uma autossofisticação, para ele ser diferenciado, não é? E a motivação de ser cheio com o Espírito Santo, do Espírito Santo, não deve ser uma motivação egoísta. Pelo contrário, deve ser a vontade de estar cheio, mas para a glória de Deus. João capítulo 16 e 14 e 15 ao 26 nos fala sobre este assunto. O Espírito Santo não chama a atenção para ele, mas exalta e glorifica a Jesus. As pessoas verdadeiramente cheias do Espírito Santo não dizem que estão cheias, mas o seu testemunho, quem passa, quem conversa, quem convive, o seu testemunho se percebe que ali é uma pessoa cheia. Cheia do Espírito Santo de Deus. Há pessoas que querem o Espírito Santo para estar abusando dele. Querem estar cheios do Espírito Santo para mostrar a alguém que ele é profeta. Para mostrar a alguém que ele precisa ser mais bem pago, bem reconhecido, mais honrado, porque ele é cheio do Espírito Santo. Há pessoas que querem o poder do Espírito Santo só para isso, para as suas vontades, para as suas vantagens, não é? Nós temos o exemplo de Simão, mágico, que queria o poder com propósito errado. Então, quando Deus nos enche com o Espírito Santo, qual é o propósito? Nosso propósito é adorar a Ele. Vamos dar uma olhada nessa situação do mágico Simão. Está em Atos capítulo 8, versículo 19 ao 21. Vamos olhar? Atos, abre aí a tua Bíblia, se você não puder, não se preocupe que eu vou ler, tá bom? Atos capítulo 8, versículo 19 ao 21. Eu gosto de ler, irmãos, como repito sempre, porque os irmãos que não têm a Bíblia na mão ou não podem abri-la porque está no trabalho, ou está dirigindo, ou está no trânsito, acompanha a palavra no seu conteúdo total. 8, 19 ao 21. Vamos lá. Propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E ali ele é repreendido, porque o desejo dele ter o Espírito Santo não é para ele desenvolver um trabalho para os céus, e sim para o seu bel prazer, para ele mostrar que tinha poder. Ele queria usar o seu dinheiro para ter o Espírito Santo sobre a sua vida, porque ele estava vendo ali que enquanto Pedro estava fazendo aquela obra em João, quando impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. E vendo, porém, Simão, o mágico, né, que pelo fato
de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro para comprar aquele poder. Ora, como se o Espírito Santo fosse vendável. É uma coisa que eu costumo dizer, irmãos. Muitas pessoas podem até tentar copiar uma unção, tentar copiar o teu jeito de pregar, tentar copiar aquilo que você fala, mas a unção não se copia, a unção não se compra, a unção não se imita, porque a unção não vem de nós, vem do Espírito Santo de Deus, e nem com dinheiro, nem com prata, nem com ouro, nem com presentes, não se compra o Espírito Santo. O mágico Simão estava querendo este benefício, mas para poder ter o Espírito Santo, para ter uma vida santa, uma vida diferenciada, esta vida está demonstrando a Deus, ao povo, à nação, o seu amor, a obediência, a confiança naquele que o convidou, o chamou para ter esse estilo de vida. Mas como ter o poder do Espírito Santo se eu não tenho uma vida com propósito com Ele? Como é que eu vou ter uma vida cheia do Espírito Santo se eu não tenho uma vida consagrada? Como é que eu vou ter uma vida cheia do Espírito Santo se a minha vida não é de santidade? Para ter o Espírito Santo na minha vida, para ser possível a ação dele em nós, é necessário uma vida de santidade. Só é possível ter o Espírito Santo em nossas vidas desta forma. Vamos lá ver em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Tem muita gente acompanhando, muita gente precisando da leitura, então por este motivo, repito, eu tento ler com a Bíblia na mão aqui, para aqueles que não têm condições de abri-la agora, tá? Nós vamos para Zacarias, capítulo 4, e o versículo 3. Procura aí que eu estou procurando aqui. A gente vai lendo. Porque o Senhor vai falando conosco conforme o que Ele quer, para que a gente aprenda cada vez mais da sua palavra. Zacarias capítulo 4, versículo 6. O que é que nos diz a palavra de Deus? Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Às vezes alguém quer comprar como fez Simão. Às vezes alguém quer dar um jeitinho. Às vezes alguém quer mesclar o poder de Deus. Às vezes alguém quer fazê-lo conhecido através do seu poderio, parecer ser o Espírito Santo que está usando. Mas não é assim que você vai ser cheio. Para ser cheio do Espírito Santo, você precisa de um propósito. E como Deus é Deus dos propósitos, Ele tem um propósito quando Ele enche alguém com o seu Espírito. Quando você está possuído pelo Espírito Santo de Deus, quando você está cheio dele, Ele lhe usa para o seu serviço. Esse poder que Ele lhe dá, quando Pedro estava cheio do Espírito Santo, ele serviu com qualidade total ao Senhor. Os diáconos, da mesma maneira, serviram na plenitude do Espírito Santo. Qualquer serviço que prestamos a Deus deve ser para a glória de Deus e para glorificar a Deus. É preciso que seja no poder de Deus, do Espírito Santo. É impossível servir a Deus a qualquer área profissional sem a plenitude do Espírito Santo. Talvez você está me ouvindo agora. E para que eu vou querer ser cheio do Espírito Santo? Como disse as palavras de Pedro e João, não é? Essas palavras que está Paulo dizendo em Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Primeiro vem essa frase negativa, né? Tem uma frase dizendo: não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução. O que significa viver em excesso,
viver irremediavelmente, fora de controle, fazendo o que quer, agindo erroneamente, sem ser direção do Espírito Santo. Quando Paulo nos escreveu estas palavras, ele está nos alertando contra a perda de controle. Ele está nos dizendo, cuidado com a alegria superficial, como vai acontecer agora nesses carnavais, nessas festas de carnaval. É uma alegria passageira, em vez da verdadeira alegria com discernimento, autodomínio, que vem de Deus, algo central para a vida cristã. Ele faz oposição a esses cultos pagãos, aos vícios, que o próprio carnaval, como a gente costuma dizer num palavreado bem bleano, né? Carne vale, né? Carnaval é assim, é onde a carne vale, é os desejos da carne, né? Aí há um contraste aí entre o Espírito Santo e esta atitude. Porque, veja, a embriaguez com álcool causa descontrole, confusão, falta de discernimento, enquanto ser cheios do Espírito Santo resulta em clareza, sabedoria, uma vida controlada por Deus, manifestando o seu louvor, salmos, hinos, gratidão. Quando você está cheio do Espírito Santo, entra em contraste com este mundo, né? Evita as contendas, o desperdício, evita uma situação de briga, evita uma situação de contenda, evita uma situação de ações e palavras que vão acabar com o seu convívio, com a família, com a parentela. Então não é isso que Deus quer para você. Deus tem algo muito maior para a sua vida. Quando a Bíblia fala sobre termos cuidado com esses cultos, essa alusão a cultos pagãos, a situações onde alguém está ali neste período de uma diversão momentânea e ele atende aos desígnios pagãos e começa a fazer coisas que Deus não se agrada. Deus está querendo te dar através do Espírito Santo e em viver na plenitude dele, não é? A instrução que está lá em Provérbios, quando condena a embriaguez por tirar o equilíbrio, alerta quanto àquilo que deixa a tua visão, o teu jeito de olhar meio que obscuro. E o Senhor está querendo, através do Espírito Santo, te dar o discernimento espiritual. Ele quer te dar uma diversão, uma alegria verdadeira. Um momento que não será passageiro, porque pessoas buscam esta alegria no álcool, na dança, na bagunça, uma alegria momentânea. Mas Paulo indica que a alegria do Espírito é superior, mais duradoura, e não gera vergonha, apesar de estarmos embriagados com o Espírito Santo. Paulo está dizendo que não era apenas sobre o vinho em si, mas sobre o princípio de onde se busca o controle e a vida de alegria e plenitude em algo passageiro, prejudicial. Vinho em excesso só traz perturbação, mas em Deus, ser embriagado pelo Espírito Santo vai trazer discernimento, vai trazer alegria, vai trazer mudança, vai trazer algo extraordinário para a tua vida. Eu, você, nós não somos do mundo. Nós somos do céu. E é claro, as coisas daqui, dessas práticas, ficarão por aqui. Nós não somos das trevas. Nós viemos como luz para iluminar as trevas. Através da plenitude do Espírito Santo, nós viemos pregar a verdade. Nós viemos ser o sal da terra, além de luz. Também o sal, preservando a sociedade da corrupção e dando sabor, significado à vida. Luz do mundo, ser diferente. É um reflexo vivo de Cristo em nossas vidas. Nós temos que influenciar as pessoas positivamente. Temos que influenciar o ambiente ao redor. Nós temos que ser um farol para os que estão perdidos nas trevas. Tudo que vamos fazer deve ser para a glória de Deus. Tudo, tudo, tudo. Não tem outra saída. E quando o apóstolo Paulo aos Efésios,
capítulo 5, 18 em diante, fala, porque em verdade eu vos digo, até que o céu passem. Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus não, é João capítulo 5, versículo 18, está dizendo claramente: não vos embriaguei com vinho onde há contenda, mas sejais ou ficais, estejais cheios do Espírito Santo. Ele quer te dar a plenitude. Ele quer te mostrar que quando você está cheio dele, os dons que recebemos, ele começa a usar. Quando estamos cheios do Espírito Santo, o ardor de evangelizar começa a chegar. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós começamos a ter uma vida devocional regular. Quando estamos cheios do Espírito Santo, o pecado é levado a sério. A gente começa a ficar assustado, preocupado para não errar. Quando estamos embriagados com o Espírito Santo, na plenitude dele, mesmo que nossa vida tenha aqueles momentos de alto e baixo, de subir e descer, mas o Senhor está te dizendo e me dizendo: eu te controlo, eu controlo a tua vida. E repito, quando o Billy Graham falou, todos os cristãos devem ser cheios do Espírito Santo. Qualquer coisa menos que isso é só uma parte do plano de Deus para a nossa vida. Não adianta ser metade cheio, ou ser uma parte cheio, uma hora ser cheio, não. É para estar cheios do Espírito Santo, transbordando, mostrando a glória de Deus sobre a nossa vida. Deixa Ele nos controlar, deixa Ele nos dominar. Deixa Ele fazer o que Ele quer pela sua presença, pelo seu poder. O Espírito Santo está falando com alguém que está em casa, agora. Alguém que está precisando entender que não é você que vai fazer alguma coisa, mas quem está no controle é o Senhor através do Espírito Santo. Quando Jesus disse: eu irei, mas deixarei convosco o Espírito Santo, Ele disse estas palavras, já nos afirmando que é Ele que iria nos direcionar, nos controlar para a glória, para que estejamos fazendo sempre a vontade de Deus. É claro que quando Paulo contrasta a embriaguez com o enchimento do Espírito Santo, enquanto o vinho leva à loucura, à dissolução, a perca de controle, a devassidão, o Espírito Santo traz autodomínio, traz alegria espiritual, traz aquela transformação, a imagem de Cristo. Nós começamos a aparecer mais com eles, com Ele, com Cristo. Enchei-vos, é tipo um mandamento. É para que eu e você possa estar sempre cheio, ou deixar Jesus nos encher do Espírito Santo. E isso é uma ordem contínua, não é opcional. Você quer ser cheio do Espírito Santo, então você vai ser. O Espírito Santo vai fazer transbordar na tua vida. Talvez você faz às vezes uma adoração coletiva ou pessoal, né? Algo lá dentro do seu quarto, através de orações, de salmos, cânticos espirituais, louvando de coração. E é claro, nós temos que ter gratidão constante. Nós temos que estar agradecendo a Deus por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos que estar também com uma submissão mútua, né? Nós temos que nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo, estabelecendo ali aquele relacionamento bem saudável, baseado no respeito, mas é claro, com a presença do Espírito Santo, isso se torna mais fácil. Também ter o arrependimento como prioridade, confessar pecados e não andar na energia da carne, achar que todo mundo faz, porque eu não posso fazer. Ter aquela dependência diária de buscar a Deus, através de uma oração, ou da leitura da palavra, ou cantar um hino, um corinho. Ter uma vida de louvor, com um coração grato, adorador a Deus. A plenitude do Espírito Santo é o combustível que eu e você precisa para uma vida cristã vitoriosa, produzindo frutos que glorificam a Deus e que edificam a igreja.
Ah, missionária Milka, mas a senhora está dizendo isso porque a senhora serve a Jesus há muitos anos. Não, irmãos. Tem gente que aceitou Jesus agora há pouco, mas tem um chamado diferenciado. Ele tem algo com Deus que às vezes até a gente que é mais antigo, a gente não nem acredita que fulano de tal já passou por uma fase de transformação que está diferente de nós. Mas que tem muita gente que tem um chamado diferenciado, que tem algo em sua vida, que ele deixa o Espírito Santo, como diz alguns hinos, envolver. Viva na plenitude do Espírito. Aprenda a perdoar mais. Aprenda a se alegrar mais. Aprenda a buscar mais. Aprenda a estar mais na vontade de Deus. Aprenda a estar basicamente tomado por Ele. A estar basicamente como o centro da sua vida. Que seja a vontade do Espírito Santo de Deus. Viva na plenitude do Espírito. Mas missionária Milka, eu não consigo mais usar os dons que Ele me deu. Eu não consigo mais sentir o desejo de evangelizar. Eu não consigo mais ter um momento devocional de ler a palavra, de cantar um hino, ou de falar, citar um versículo. Eu, na verdade, tenho deixado o pecado falar mais alto. Mas eu tenho uma palavra para você. Vamos viver a plenitude do Espírito Santo? Vamos tomar outra rota, outro caminho? Vou dizer, feito o aplicativo que a gente usa para ir para os lugares. Vamos recalcular a rota? Vamos ver o que precisamos mudar, alterar, viver melhor diante de Deus? Para que sejamos irrepreensíveis, usando o seu nome, a sua força, a sua autoridade, o Espírito Santo dele, para estar bem com Deus. Quando a palavra diz, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como está em João capítulo 15, e o versículo 8. Ele quer ser glorificado na tua vida. E um texto anterior diz, se permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Viver a plenitude do Espírito é isso, obedecer. Estar embriagado com o Espírito Santo. Estar diferenciado, cheios do Espírito Santo. O Senhor quer te encher novamente. O Senhor quer mudar a tua história. O Senhor quer transformar o teu medo em ousadia. O Senhor quer fazer coisas grandes e extraordinárias na sua vida. Que o Senhor possa colocar estas palavras no teu coração. Que o Senhor possa fazer com que você sinta a presença do Espírito Santo cada vez mais. Que o Senhor possa fazer você sentir o que é estar embriagado com a presença do Espírito Santo. Tem uma canção. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vamos colocar músicas que falam nele, no Espírito Santo. Esse que nos dá força, esse que nos dá alento, esse que está conosco dizendo, ei, tu não estás sozinho, eu estou contigo. É o Espírito Santo que dá aquelas palavras para que a gente se erga. É o Espírito Santo que nos dá a certeza de que estamos cheios dele, quando estamos transbordando a alegria, quando estamos trazendo o perdão para o nosso dia a dia, quando estamos lembrando do próximo, quando estamos agindo conforme a vontade de Deus. Que o Espírito Santo esteja pleno na tua vida e que ele transborde, que você não esteja pela metade, que você não esteja por um quarto, mas que você esteja transbordando na plenitude do Espírito Santo e cheios do Espírito Santo, atendendo à vontade de Deus e fazendo o que agrada a Deus acima de todas as coisas. Que o bom Deus aplique esta palavra no teu coração, na tua vida, na tua casa, na tua família, e que algo venha a ser mudado através da plenitude do Espírito Santo em tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.